Hoje conhecemos a famosíssima folha do rei. Olá, guardiões, tudo bem com vocês? Hoje conheceremos essa grande planta presente no reino dos homens, a famosa Athelas. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, deixe aqui embaixo seu like, curta, se inscreva, ative notificações e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Vamos ao nosso momento de oração, onde pedimos a Nossa Senhora as virtudes necessárias para correspondermos às graças que dela recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos lá, então. Apesar de ser apenas uma planta, há grandes virtudes atribuídas a ela. Mas vamos por parte. Vamos começar pela etimologia. Venham comigo. A palavra Athelas é Sindarin, composta de dois termos, Athae mais las. São dois termos que querem dizer algo como folha benéfica. Seu equivalente em Quenya é Acea aranian, e os dois termos significam o mesmo. Ela é uma erva conhecida ao fim da Terceira Era apenas como uma planta com um bom aroma, um bom cheiro, mas a tradição perdida revela que ela é muito mais do que isso. O relato mais antigo, cronologicamente falando, é de um conto do Silmarillion, lá em Beren e Lúthien. Mais precisamente, ela é encontrada na balada de Leithian, presente em As Baladas de Beleriand, lá no canto 10, próximo do verso 3120, onde é dito: Vem Huan com folha de cura, muito poderosa erva pura, que nas clareiras na barranca cresce com folha larga e branca. Apesar de ser dito branca na nossa tradução, ela parece ter sido traduzida do termo hoary, como está no texto original do Tolkien, e que pode significar tanto algo antigo quanto algo respeitável, o que acredito ter sido a intenção do Tolkien, que fosse uma folha respeitável, no sentido de bastante conhecida, enfim. De qualquer forma, são apenas suposições. Vamos então ao nosso momento caridade, que não somente é a missão do canal, como parte integrante de nossa fé. Pietro de Moraes Oliveira tem 10 meses. Em junho de 2025 foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal, uma doença grave e progressiva que afeta os movimentos, respiração e desenvolvimento. Existe uma vacina capaz de interromper a evolução da AME, mas ela custa entre 7 e 11 milhões de reais. Enquanto tentam obter o tratamento pela justiça, virão muitos gastos com os cuidados atuais, já que a família precisa se deslocar de Espumoso, no Rio Grande do Sul, para Curitiba, Paraná. Os links para ajudar estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. É sabido, portanto, que a Athelas crescia de forma notável na ilha de Númenor, trazida para a Terra-média pelos Númenóreanos, e crescia nas terras habitadas pelos homens de Ponente. É válido questionar como então Huan encontrou tal folha na balada de Leithian, mas pode bem ser que Tolkien não tinha revisado esse ponto, ou que ela crescia em Beleriand antes da queda, do fim da Primeira Era, e posteriormente cresceu também em Númenor. Enfim, são apenas conjecturas que não podemos concluir. Continuando em A Sociedade do Anel, capítulo A Fuga para o Val, disse Passo Largo. Da bolsa que trazia no cinto tirou as folhas compridas de uma planta. Estas folhas, disse, andei longe para encontrá-las, pois esta planta não cresce nas colinas áridas, mas nos matagais ao sul da estrada. Encontrei-a no escuro pelo aroma de suas folhas. Esmagou uma folha entre os dedos e ela emitiu uma fragrância doce e pungente. Foi sorte eu conseguir encontrá-la, pois é uma planta curativa que os homens do oeste trouxeram à Terra-média. Athelas, eles a chamaram. E agora ela cresce esparsa e somente perto de lugares onde eles habitavam ou acampavam antigamente. E não é conhecida no norte, exceto por alguns dentre os que vagam no ermo. Tem grandes virtudes, mas em um ferimento como este, meus poderes curativos poderão ser pequenos. Jogou as folhas em água fervente e banhou o ombro de Frodo. A fragrância do vapor era refrescante, e aqueles que não estavam feridos sentiram as mentes calmas e limpas. A erva também teve algum poder sobre a ferida, pois Frodo sentiu que a dor e também a sensação de frio gélido diminuíram em seu flanco, mas não retornou a vida ao seu braço e não conseguia erguer nem usar a mão. Em Gondor, porém, basicamente todo o conhecimento do poder curativo da planta já havia sumido, salvo um pouco das histórias das anciãs
como é o caso da Ioreth, que vemos lá ao final do Senhor dos Anéis. Lá era conhecida apenas como Folha do Rei. E ela foi, portanto, usada por Aragorn 3 vezes durante a história. Uma vez na ferida de Morgoth em Frodo, pela segunda vez em Frodo e Sam, após todos escaparem de Moria, e por último, em Minas Tirith, para salvar os que foram tocados pelo hálito negro. E essa última foi tão importante que catalisou a notícia do retorno do rei. Vale notar que, apesar disso, a fragrância em si da planta muito depende até mesmo do indivíduo. Veja que interessante. É como se essa virtude presente na planta considerasse a própria alma de quem está exalando o cheiro, para despertar o melhor conforto curativo possível. Algo sobrenatural. Por exemplo, ao curar Faramir, Aragorn sorriu. Servirá, afirmou ele. O pior já passou. Fica e consola-te. Então, tomando 2 folhas, depositou-as nas mãos, soprou nelas e depois esmagou-as. E de imediato um frescor vivo preencheu o recinto, como se o próprio ar despertasse e tinisse, cintilando de alegria. Então lançou as folhas nas tigelas de água fumegante que lhe trouxeram, e imediatamente todos os corações se sentiram mais leves, pois a fragrância que veio a cada um era como uma lembrança de manhãs orvalhadas de sol sem sombra, em alguma terra onde o próprio belo mundo da primavera é apenas uma lembrança fugidia. Mas Aragorn se pôs de pé como quem está refeito, e seus olhos sorriam quando segurou uma tigela diante do rosto sonhador de Faramir. Ioreth comenta: ora, veja, quem iria acreditar? Disse Ioreth a uma mulher que estava a seu lado. A erva é melhor do que eu pensava. Lembra-me as rosas de Imloth Melui quando eu era garota, e nenhum rei poderia pedir coisa melhor. Com Elwyn, que era o pior caso, mais uma vez Aragorn esmagou 2 folhas de Athelas e as lançou em água fumegante. E lavou com ela a sua testa e seu braço direito, que repousava na coberta frio e insensível. Então, quer Aragorn tivesse de fato algum poder esquecido de Ossiente, ou quer fossem apenas suas palavras sobre a senhora Elwyn agindo sobre eles, quando a doce influência da erva se insinuou no recinto, pareceu aos que estavam próximos que um vento vivo soprava pela janela, e não trazia aroma, mas era um ar totalmente fresco, limpo e novo, como se antes não tivesse sido respirado por nenhum ser vivente e viesse recém-feito de montanhas nevadas que se erguessem sob uma cúpula de estrelas, ou de longínquas praias de prata banhadas por mares de espuma. Que coisa belíssima! E por fim, com Merry, então Aragorn pôs a mão na cabeça de Merry e, passando-a suavemente pelos cachos castanhos, tocou as pálpebras e o chamou pelo nome. E quando a fragrância da Athelas perpassou o quarto como um aroma de pomares e da urze à luz do sol, cheia de abelhas, Merry despertou de repente e disse: estou com fome. Que horas são? Interessante, não? Aragorn é basicamente um sacerdote que, apesar de utilizar fórmulas mais fixas para bênçãos e ritos, confia que a graça e a fé haja de forma individual, conforme a necessidade de cada alma. É um baita simbolismo católico. E no mundo real, apesar de não haver nada parecido, em The Flora of Middle-earth, eles julgam que ele seja mais para um confrei, apesar do confrei não ter a característica aromática que Athelas é notável por ter. Podemos considerar algo como manjericão, preenchendo bem esse lugar, apesar de suas folhas não serem tão grandes quanto a Athelas é dita ter. Ambas também sofrem no inverno, diferente que a Athelas é dita ser sempre verde, independente da estação. Fato é que não são muitas as referências da Athelas correspondentes no nosso mundo primário, mas suas virtudes carregam para nós profunda reflexão e contemplação enquanto lemos a obra tolkieniana. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a Athelas, que apesar de ser apenas uma planta, carrega consigo princípios e efeitos sobrenaturais. Então, se ainda não fez, deixa aqui embaixo o seu like, curta, se inscreva, ative notificações, comente o que mais gostaria de ver aqui no Guardião Católico e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Eu vou ficando então por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!